A realidade é que temos uma relação inerente orgânica com os materiais e com os objetos. Olá malta, bom dia! Hoje quero partilhar com vocês uma reflexão sobre por que comprar uma atividade tal humana. Como sabedes, estou a fazer desafios de consumo consciente ao longo deste ano, levo já 5 meses. Isto me fez reflexionar muitíssimo sobre o que é consumir e comprar coisas nesta época que vivimos. Hoje quero partilhar com vocês uma visão mais desenvolvida. Num dos meus outros vídeos sobre como comprar nos faz sentir melhor, falei de que como comprar é uma atividade muito humana e que eu acho que somos seres tanto espirituais como materiais e que a parte material também é importante e não necessariamente superficial. Sinto que há esta ideia generalizada de que o consumo é uma coisa superficial. Obviamente estou a falar do consumo extra, não das coisas que são para as necessidades básicas, mas isso de a cultura do little treat, de comprarmos uma coisinha aqui, uma outra lá, para conseguir aguentar as dificuldades, coisas não tão positivas da vida, especialmente nesta economia, acho que muitas vezes se vê desde o lado positivo, da perspectiva do capitalismo que está a aproveitar-se da gente ter este novo interesse, um interesse renovado em cuidar-se e tratar-se melhor elas mesmas, e por outro, mais negativo de como isto está a fazer-nos consumir mais e de uma maneira menos consciente. E tendo em conta que mais ou menos vivemos dentro de esta tensão entre a parte capitalista de gastar em nós, investir em nós, que pode ser positiva se não for tão capitalista, e a parte oposta de que reduzir o consumo o máximo possível é o melhor para o planeta, para o ecossistema, para o ambiente e para a vida também em geral. Eu gostaria que tomáramos todos juntos estes minutos que estamos aqui juntos no vídeo para reflexionar sobre o que é uma medida boa para nós, porque em que temos estes dois conceitos super interessantes, que é o mínimo moral e o máximo moral. O mínimo moral é o mínimo que todos deveríamos fazer como sociedade e que temos este acordo de que é o mínimo. Por exemplo, ves um acidente, não há ninguém e chamas a pedir ajuda. Este é o mínimo moral. O máximo moral seria arriscar a tua vida para salvar alguém. Ninguém te vai dizer que tens que tê-lo feito porque é uma coisa de heroísmo e se considera que é o máximo nível da moralidade e que o que tu estás obrigado a fazer é o mínimo. E sinto que podemos utilizar muito estes dois conceitos quando estamos a falar de temas que estão tão polarizados nas redes sociais, porque às vezes o mínimo está bem, o mínimo é aceitável e o mínimo também me ajuda, porque ou seja, não podes esperar que toda a gente entre em um edifício em chamas a salvar a vida da gente. Para isso estamos bombeiros e já consideramos em geral que são heróis, porque falam esta coisa tão difícil. Da mesma maneira, pois, desde um ponto de vista de consumo, não é razoável esperar que toda a gente viva como monges e seja ultra minimalista, também porque o minimalismo é uma coisa que está nos últimos anos a ser analisado desde uma perspectiva também de dinheiro classe. A realidade é que, às vezes, ser minimalista e apresentar-se como minimalista pode ter muita relação com ter dinheiro, porque se tu tens coisas extra e sabes que não tens capacidade financeira de reemplazá-las, vais a ter esta tendência a acumular porque não sabes se vas a necessitar e se o necessitas, se calhar não podes consegui-lo de novo, não tens dinheiro para comprá-lo. Então o minimalismo também tem as suas problemáticas. Mas depois está o capitalismo e toda esta cultura de consumo, de invertir em uno mesmo, mas de uma maneira como superficial, que também tem o seu lado negativo, não só pelo nível de consumo, que muitas vezes leva a gente a fazer, mas também porque, sejamos sinceros, utilizar uma mascarilha nova para a cara se sente bem, mas não vai a solucionar os teus problemas. São soluções rápidas que te dão um hit de dopamina, te fazem sentir melhor por uns minutos, mas que não solucionam os teus problemas. Às vezes é o que necessitas. Às vezes chegas a casa, tens um dia de merda e o que queres é meter um bocadinho de música suave, o ambiente e ficar na cama a não fazer nada com a tua mascarilha. É totalmente válido, mas o fato de comprar mascarilhas não te vai fazer feliz em si. É as mascarilhas, a contribuição que faz a tua felicidade é mais pequena, ou seja, são substituíveis por outras coisas, que tipo comunidade de falar com amigos ou fazer-te um chazinho bem quente. Então, os dois polos
têm muitas problemáticas se os examinarmos bem, mas neste vídeo o que quero fazer é reflexionar sobre como comprar humano e não tem que estar idolizado nem demonizado. Infelizmente, muitas vezes o ponto médio está a perder-se nas redes sociais, então acho que é importante que tomemos esta pausinha do vídeo para reflexionar sobre isto. Em primeiro lugar, o consumo tem uma parte sensorial muito importante. Está relacionado com as emoções, mas também pode ser uma expressão delas. Consideramos, pelo geral, que a arte é uma expressão humana em termos materiais e físicos, e às vezes as compras também. Os objetos que elegimos ter, que elegimos guardar, que elegimos querer de alguma maneira, são todas parte da nossa identidade, mostram coisas de nós, as cores que gostamos, as texturas que elegimos, a roupa que vestimos. Há tantos estudos de psicologia da roupa, por exemplo, como muitas vezes a gente quer sentir-se de certas maneiras, elige certas cores versus outros. É uma coisa super interessante. Também sinto que isto é em parte porque temos museus, porque através dos objetos podemos aprender tantas coisas das culturas também, da história, obviamente. Por isso temos também arqueologia. Se alguma vez tivestes a experiência de ter que vaciar a casa de alguém, sabedes que esses objetos pequenos que parecem insignificantes ou superficiais, em realidade essa pessoa os escolheu ou decidiu guardá-los se os recebeu, são parte da sua história, da sua memória e da sua narrativa vital. É uma coisa que é tão fácil de reduzir à superficialidade, mas a realidade é que temos uma relação inerente, orgânica, com os materiais e com os objetos. E há também uma ligação, até certo ponto, entre estética e estado emocional. Vocês veem que os dias que não se sentem bem, se querem sentir bem e fazer algo para sentir-se bem, muitas vezes eligem, pois, vou levar esta coisa que gosto, ou vou fazer isto, vou fazer outro. E os dias que não querem, não têm nem vontade de fazer nada para sentir-se melhor, pois eligem às vezes outra roupa, ou não pensam tanto nisso, dizem, hoje qualquer coisa vale. Há muitas maneiras de expressar-se e tentar modificar os nossos estados emocionais através de objetos que não são superficiais, são importantes para nós, porque afinal a maior parte da comunicação é não verbal e os objetos permitem transmitir informação. Se temos um amigo que normalmente vai super bem vestido e um dia aparece com roupa de estar por casa, se calhar perguntamos se está bem, porque não está a apresentar a imagem que normalmente faz. Ou se vemos alguém que normalmente vai com roupa muito informal e um dia de repente decide levar roupa pois mais cuidada, com um estilo particular ou mais diferente do que veste habitualmente, achamos que pois se calhar está a fazer um cambio na sua vida, ou se está a sentir melhor, quer experimentar, se sente mais criativo. Recebemos tanta informação dos objetos e esta informação não é superficial, é importante porque muitas vezes as coisas pequenas, as coisas simples são as que marcam a diferença. Agora bem, também é certo que às vezes o prazer se transforma em fuga. Às vezes comprar é fugir dos problemas, um intento de dopamina rápida, e como já falei em outro vídeo, esta dopamina rápida não é necessariamente negativa, mas depende de como estás a fazer, por que estás a fazer e quantas vezes estás a fazer. Porque um dia fazer uma compra impulsiva de alguma coisinha para sentir-te melhor não é um problema, mas se tens que fazê-lo a miúdo, estás a acumular muitos gastos que se calhar não deverias estar fazendo, aí é quando é um problema, quando sentes que necessitas uma coisa. Quando uma coisa é um comportamento, já não é para, sim, hoje me apetece, mas não tenho porquê, mas me apetece. É outra quando sentes a necessidade de fazê-lo. E o mesmo gesto e atitude de comprar pode vir de tantos lugares distintos, e aqui fazer essa pausinha para analisar por que estamos a fazer ou por que o temos feito, porque quantas vezes nós sentimos um certo vazio depois de comprar algo porque em realidade queríamos preencher um vazio de outra coisa através de compras ou de alguma atividade prazerosa e não funcionou porque não era realmente o que queríamos dentro do nosso mundo emocional. E às vezes, a maior parte das vezes, sinto que deveríamos ser gentis con nós mesmos. A maior parte dos nosos erros, se podemos chamá-los assim, pois têm solução ou não são o fim do mundo, literalmente. E decidir comprar alguma coisa ou ter temporadas da vida nas que tens mais gastos loucos porque mentalmente o necessitas,
acho que tampouco deveria ser demonizado. E, ao final, a ideia, o pensamento, a crença de posso ter algo lindo, não é um problema, ou sim, mereço ter coisas lindas, coisas boas, coisas que eu quero, coisas que eu vou olhar elas, ou vou saber que as tenho e me vão fazer sentir bem. É também importante para a felicidade do dia a dia, e a felicidade do dia a dia é também a que nos faz felizes a médio e longo prazo, porque ter um objetivo super grande, se depois de estar a sofrer 5, 10, 15 anos para consegui-lo, sem nada de por medio, é realmente uma coisa horrível. Eu não estou a falar de estar a trabalhar duro numa coisa que queres ou ter circunstâncias mais duras, mas quando estás a sofrer, necessitas coisas pequenas que te estejam a dar felicidade, além de que podem parecer superficiais a outras pessoas. Eu vi uma vez um documentário de gente nos Estados Unidos que vivia na rua e uma das pessoas dizia que ela gostava de ir a uma tenda destas boas, tipo, não sei, Sarah Home, por exemplo, e comprar uma vela dessas bem grandes que cheiram super bem e não são muito baratas, porque era o que motivava a esta pessoa a ter a ilusão de algum dia conseguir sair da rua e ter uma casa própria. E muita gente criticava esta pessoa porque estás a gastar dinheiro em uma coisa superficial quando vives na rua, mas às vezes estes pequenos objetos são tão simbólicos e tão conectados com a nossa narrativa, com as nossas esperanças, com o que nós necessitamos para continuar quando a vida às vezes não vai tão bem. Ou também a nível mais cotidiano, às vezes, pois, pedir esse café um bocadinho mais especial ou fazer essa comprinha pequena que te vai ajudar a ter um bocadinho mais de felicidade, são mais importantes do que parece. E acho que o mais importante é comprar com intenção. Sobretudo de maneira regular, não? Todos temos esses dias um bocadinho mais loucos, distintos, mas comprar com intenção, desfrutar as coisas com presença, acho é um dos pontos principais nos que temos que pensar quando estamos a falar de um consumo mais consciente e ver como às vezes os outros extremos podem ter os seus positivos, mas também têm uns negativos muito importantes. E, em particular, o discurso anticonsumismo pode tantas vezes convertir-se um conceito tão polarizado que nós contra eles, se não faz absolutamente perfeito, não vale a pena, quando especialmente em coisas do meio ambiente em coisas de melhorar tanto a vida como o mundo, muitas vezes os pequenos gestos a largo prazo, de maneira consistente, são os mais importantes. Não discutir se conseguiste reduzir as tuas coisas de tal maneira que todo o lixo do ano cabe numa garrafa, sabedes? E isto não está em luta com o conceito de redescobrir o valor das coisas, repará-las e cuidar delas, que acho que sim que é uma coisa que se perdeu muito. O fato de que agora muitos produtos são tão acessíveis, por exemplo, antes a louça boa, malta, a louça boa dos avós, o conjunto de Vista Alegre não se utilizava todos os dias, mas agora podes ir a muitas lojas do continente e encontrar louças super lindas, super fixa, e utilizá-la no dia a dia. E o fato de que as coisas lindas são tão acessíveis, acho que ao mesmo tempo isto criou uma cultura na que não se valoram os objetos, quando sendo é importante valorá-los, porque são parte de nós, são parte da nossa narrativa, da nossa história vital. E não estou a falar de um apego excessivo com eles, mas de valorá-los, de elegir repará-los, de pensar como reutilizá-los e de consumir de uma maneira mais consciente. Mas isto é tudo pelo vídeo de hoje. Espero gostaram, espero fora útil. Deixem-me saber nos comentários o que opinam deste tema, porque acho que é importante falar das coisas de uma maneira mais, não quero dizer neutral, porque acho que a neutralidade não existe, mas de uma maneira, se calhar, mas analisando os pontos de vista opostos e tão polarizados que temos sempre nas redes sociais, e tentar ver quais são os pontos a favor e em contra das duas posições. Mas isto é tudo, muito obrigada por ver este vídeo até o final e até a próxima!